Boa noite, querido irmão que está nos acompanhando aí pela IPP-TV, a sua TV missionária. Que bênção ter você aqui conosco. Fico muito feliz aí de ver que vocês estão nos acompanhando, estão acompanhando a programação da TV. Para a gente é uma bênção e eu peço que vocês compartilhem o conteúdo. Envie para os seus amigos, envie para os seus familiares e que eles também possam ser esmerados na palavra de Deus. A gente está aqui 24 horas por dia, programação 24 horas para você que está aqui conosco. Então, muito obrigado pela sua companhia. A gente começou aqui mais um Você é um Missionário. A gente tem como foco 2 propósitos. Primeiro, trazer a concepção de vocês com relação à vida missionária, né? A gente tem que entender que todos nós somos missionários de Jesus. O pastor Arival gosta muito de ressaltar a frase de um grande missiólogo. Ele fala que o coração sem Deus é um campo missionário e um coração com Deus é um missionário. Então, primeiro o foco desse programa é fazer você compreender e guardar no seu coração que você é um missionário. Então, onde você estiver, a gente tem que cumprir o grande chamado do nosso Deus, né? O Senhor Jesus nos convocou, nos conclamou, nos direcionou para ser discípulos dele e fazer discípulos para ele. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, esse deve ser o nosso propósito de vida. Mas também, o segundo propósito desse programa é fazer você e encorajar você a ser um missionário onde você estiver e ser também instrumento de Deus. Abra sua casa para um grupo, um pequeno grupo, um grupo de oração, um grupo em que vocês se reúnam para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. E quem sabe, da sua casa, essas reuniões na sua casa, ali se transforma em um ponto de pregação, se transforma em uma congregação, se transforma em uma igreja. Então, seja instrumento de Deus, abra suas portas, seja hospitaleiro, ou também seja instrumento de Deus para que os seus vizinhos sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Então, esse também é um propósito do nosso programa, é fazer você ser consciente que você pode abrir a sua casa, estudar a palavra junto com seus irmãos, e aí se fortalecer no Senhor. Então, são esses 2 propósitos. E eu queria, para iniciar o nosso programa de hoje, fazer o nosso breve devocional. E aí eu queria que vocês, meus irmãos, abrissem a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. E eu quero ler aí a partir do versículo 15. E eu quero ler do 15 ao 24. A parábola da grande ceia, ou a parábola das desculpas. Algumas pessoas chamam essa parábola de parábola das desculpas. O texto diz o seguinte: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dizendo: O primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Versículo 20. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como o mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, que bênção entender que nós fomos convocados para a grande ceia. Jesus aqui, nesse contexto, o contexto aqui, a referência aqui que Jesus traz, essa parábola, vem da parábola dos primeiros lugares. A gente percebe aqui
que algum daqueles convidados que estavam na casa dos fariseus ali junto com Jesus exaltaram a Deus, né? Pelas bem-aventuranças, pela forma em que Jesus ensina sobre os primeiros lugares, e falando dessa parábola, e ele, no versículo 15, ele exalta ao Senhor, bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Aqui a gente entende, os comentaristas entendem de duas formas, né? Que alguns falam que foi de forma sincera que esse convidado aqui falou e fez essa afirmação. Alguns outros dizem que não passava de mera falsidade, em que ele estava exaltando a Deus ali e falando que bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por ser parábola, a gente vai entender que tem algumas coisas que a gente tem que captar aqui. Primeiro, os personagens, né? A gente vai ver aqui, nessa parábola, primeiro, esse ancião, esse homem que convida, né? Esse anfitrião que abre as suas portas para fazer essa festa, para dar essa festa aos seus convidados. Nós vemos também aqui os convidados, né? E me parece que eles foram... eles disseram sim à primeira vista com relação a esse convite, mas também vemos que mais outras pessoas, né? Pessoas foram convidadas, muitas pessoas convidadas, e mais convites. E também nós vemos aqui a visão e a perspectiva dos servos. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, irmãos, é sobre qual o sentido, qual o significado dessa parábola. E aí a gente vai perceber que essa parábola, ela faz uma comparação dessa grande ceia oferecida por esse anfitrião com uma salvação que Deus em Cristo nos oferece. Jesus estava traçando aqui um caminho para que esses homens entendessem, de fato, esse grande convite para a salvação. Esse grande convite para o reino de Deus. E me parece aqui que esse convite foi aceito. E quando nós olhamos todo o contexto da Bíblia, nós vamos perceber que um convite para aqueles homens antigos, o povo antigo, se fazia em dois momentos, em duas partes. Né? O primeiro convite, e como não tinha relógio naquela época, aceitava-se o convite somente no dia e o horário. Quem direcionava o horário era o próprio anfitrião com os seus servos. Ele enviava seus servos para que esses servos eles chamassem esses convidados para a festa. E foi o que aconteceu aqui. O versículo 16 vai apontar que esse homem, esse anfitrião, ele deu essa grande festa, ia dar essa grande festa, e convidou muitas pessoas. O convite foi feito. E na hora da festa, no dia da festa, e o texto do versículo 17 vai dizer, a hora da ceia, ou seja, a grande ceia, a festa, esse anfitrião, esse homem, enviou os seus servos para avisar a esses convidados sobre a festa, sobre essa grande ceia. E aí a frase foi, vinde, porque tudo já está preparado. Algumas coisas que a gente tem que parar para imaginar aqui. Primeiro, quem promove essa festa é o anfitrião. Da mesma forma, quem promove a grande ceia do Senhor é o nosso Deus. É Deus que é o autor da salvação. É Deus que prepara a salvação para o homem. Ele que realiza, anuncia e oferece a salvação para o homem. Versículo 17 vai dizer, vinde, porque tudo já está preparado. É Deus em Cristo que promove essa grande festa. E é interessante que o pastor Ival, comentando esse versículo, ele vai dizer que a ideia é que a necessidade da alma humana pela salvação é comparada aqui com essa fome, com uma fome. Parem um pouco para imaginar, irmãos. Nossa alma, nosso espírito só é saciado com o próprio Deus. Com a salvação em Cristo Jesus. Nada mais sacia o nosso coração. Nada mais preenche o vazio que existe em nosso coração
Porque é somente em Cristo, a salvação em Cristo, que promove o preenchimento do vazio que existe no nosso coração. O vazio existencial que existe no coração do homem é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Só a salvação em Cristo pode preencher o vazio que existe em nossos corações. Mas também a gente vai perceber que não apenas o convite, mas houve a recusa sobre esse convite. E aí o versículo 18 vai dizer que esses servos foram aos convidados informar que a festa já estava pronta para começar, para que esses convidados fossem para a festa. E aí ele vai dizer que esses convidados começaram agora a dar desculpas, né? Me perdoe, mas eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. E aí ele fala, né, para os seus servos: rogo que me tenhas por isso, aceite minhas desculpas, peça ao seu Senhor que aceite as minhas desculpas, porque eu vou ver um campo. Irmãos, quando nós vamos olhar todas essas 3 justificativas que foram dadas, elas não passam de justificativas baratas, mentirosas e desculpas esfarrapadas. Porque quem, em sã consciência, compraria um terreno, ou compraria 5 jutas de boi, sem antes ver esse terreno, sem antes testar esses bois para o campo? Isso era impensado, irmãos. Impensado. Não existe isso. E o seu senhor, e aquele senhor sabia. E os servos também sabiam. Mas, irmãos, com relação ao convite desse homem que casou recentemente, a recusa dele também não passa de uma desculpa barata. Primeiro porque era apenas uma festa, e a festa para o casamento era antecipada, e passava-se muitos dias, e a lei do Antigo Testamento, a única forma de alguém rejeitar alguma coisa com relação ao casamento era só o serviço militar. Porque o texto lá de Deuteronômio 24:5 vai dizer que somente quando acontecesse uma guerra e esse jovem casal estivesse em menos de um ano de casado, aí sim ele poderia ser poupado dessa guerra. Mas para as questões sociais isso não existe. Então não se passava de justificativas baratas, desculpas esfarrapadas. Mas também nós olhamos aqui não apenas o convite e a recusa desses homens, mas também a postura do Senhor com relação à resposta desses homens. Ele primeiro se ira, mas além de irar-se, ele agora manda que seus servos vá, versículo 20, vai às ruas, os becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E esses servos foram. E mesmo assim aquela festa não foi preenchida, os locais, os lugares que foram destinados para os convidados. E aí o seu Senhor manda de novo e fala: agora vá pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, esses somos eu e você. Pobres, aleijados, cegos e coxos. Estávamos nas ruas, nos becos. Estávamos pelo caminho. Estávamos nos atalhos. Pobre, cego e nu. Esse sou eu e você. E esse Senhor convida a esses homens marginalizados a participarem da grande ceia. No Éden, quando o homem peca, nós morremos espiritualmente. Mas através de Cristo, do seu sacrifício, nós estamos convidados para essa grande ceia, que nós já estamos desfrutando aqui na terra, mas desfrutaremos muito mais nas regiões celestiais, no novo céu e na nova terra,
porque em Cristo nós fomos feitos, aceitos nessa grande ceia. Em Cristo fomos convidados a sermos instrumentos de Deus. Em Cristo nós agora temos vida transformada, coração de carne. Em Cristo nós temos tudo. Mas o que mais me impressiona não é toda essa trajetória com relação a essa parábola, mas a postura dos servos. Nós vemos 3 características na postura desses servos. Primeira característica, a obediência que esses servos tiveram ao seu Senhor. Em nenhum momento do texto, em nenhum momento da parábola, nós vamos ver questionamentos vindo da parte dos servos. Os servos obedeceram ao seu Senhor. Esses servos sou eu e você. Eu e você. Quando salvos em Cristo, somos servos do Deus Altíssimo. Aqui nessa parábola me parece que eles não questionavam o seu Senhor. Nós estamos obedecendo ao nosso Senhor. Nós estamos caminhando nossa vida em obediência a esse Deus Todo-Poderoso, que nos direciona, que nos comissiona, que nos fortalece e encoraja e nos enche do seu Espírito para que possamos ter coragem, intrepidez para falar do Evangelho da salvação que é em Cristo Jesus. Esses servos obedeceram. Cabe a mim e a você obedecer ao nosso Senhor. Mas também, não apenas a obediência nós vemos nesses servos, mas também o compromisso que esses servos tinham em realizar as ordens do seu Senhor. Irmãos, me parecem que os locais onde o seu Senhor mandou esses homens irem, talvez não fossem locais muito seguros, mas talvez locais perigosos para se caminhar, para se andar. Mas nós vemos nesses servos o compromisso que eles tinham com o seu Senhor. Será, irmãos, que nós também, da mesma forma que esses servos, estamos tendo compromisso em realizar as ordens do Senhor e levar o Evangelho a toda criatura, independente de onde elas estão? Ou nós estamos sendo seletivos em escolher pessoas em quem nós vamos falar do Evangelho, pessoas em que vão ser evangelizadas por nós? Esses servos obedeceram ao seu Senhor e se comprometeram em realizar as ordens desse Senhor. E por último, além da obediência, do compromisso, nós vemos aqui na vida desses servos a coragem que eles tinham de caminhar em todos os lugares. Porque o mais importante, irmãos, não eram as suas próprias vidas, mas era que aquelas pessoas estivessem partilhando e participando da grande ceia que aquele Senhor promoveria. Eu e você fomos comissionados a ser instrumento de Deus, a ser instrumento desse Senhor, para levar as boas novas de salvação, para falar do Evangelho a essas pessoas que estão precisando escutar da mensagem da salvação que é em Cristo. Pessoas muitas vezes marginalizadas, pessoas muitas vezes rejeitadas pela sociedade. Essas pessoas Deus também quer. Essas pessoas também devem ser e podem ser alcançadas, porque é o Espírito Santo que age em seus corações. Então, irmãos, assim como esses servos, possamos ser obedientes ao Senhor. Possamos ter compromisso em cumprir as ordens desse Senhor. E possamos ter coragem de trilhar o nosso caminho aqui na terra, mas sempre visando as ordens e a obediência a esse Senhor, ensinando e convidando os homens para participarem da grande ceia, proclamando o Evangelho. Amém? Fique conosco ainda, nós vamos agora passar 2 vídeos e nós vamos bater um papo agora com o missionário Marcos Barbosa, mais conhecido como Marcão, nosso amigo aqui, que tem um trabalho belíssimo aí, com relação a missões urbanas. Então a gente vai bater um papo agora com ele, então fique conosco. Mas antes veja aí um vídeo sobre as cestas básicas e também um vídeo sobre o curso de Discípulos de Jesus que o reverendo Arival está dando aí no EAD Pinheiros. Alô, meus irmãos, nós estamos aqui recebendo mais uma carga de 1000 cestas básicas
A campanha continua a todo vapor, mesmo na chuva, mesmo com as dificuldades. Nós estamos procurando atender às necessidades das pessoas que estão passando fome e entidades sociais que precisam de alimento para manter os seus projetos. Então, continue orando, continue contribuindo. O nosso alvo até o final do mês são 5.000 cestas. É só você entrar lá e fazer a doação, colocando o 90 centavos como código de identificação do seu depósito, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Bênção do céu, aqui mais um programa. Irmãos, deixa aí uma mensagem onde você mora, onde você está assistindo a gente aí, tá bom? Que bênção ter aqui o nosso amigo irmão Marcos. E eu quero, antes de falar e bater um papo com ele, eu quero mostrar que eu li o livro que vai ser sorteado hoje, tá bom? Vai ser duplo também. Vai ser, o livro de Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Ele vai trazer, vai falar um pouco da vida sobre um teólogo, um missiólogo, né? Século XVII, um holandês reformado. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele e creio que vai te abençoar muito. Então, fique aí ligado, tem um link aí, o link foi enviado, eu creio que nas duas lives aí. Então, faz o preenchimento rapidinho aí, que no final do programa a gente vai sortear esses livros aqui, tá bom? Então tá aqui, a Piedade, Teologia, Piedade e Paixão, de Ronaldo Lidório, aqui pela nossa editora Ezion. É uma bênção do céu aqui, editora missionária. Mas sem mais delongas, eu vou... Boa noite, Marcão. Boa noite. Que bênção estar aqui. Noite, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade aí de estar aqui mais uma vez na EPP-TV. Nada. Isso é muito bom. Que legal. Estar com vocês aqui. Que legal, que bênção mesmo. Marcão, para a gente começar o nosso bate-papo, muito se fala sobre missões urbanas, né? E você poderia falar um pouquinho para a gente o que é missões urbanas, né? Bem, missão urbana está relacionada àquilo que foi estipulado ou designado para um missionário. Ir. Mas ir aonde? Fazer o quê? Com o quê? Qual é a ferramenta que ele tem para ele poder desenvolver essa missão? Agora, no meu caso, que eu venho trabalhando com missões urbanas há mais ou menos 7 anos, e a gente tem algumas prioridades em relação a esse tipo de trabalho, que é a sociedade, onde está localizado a igreja local. São as imediações da igreja, são os grandes centros urbanos, onde se concentra grande população, onde, através da globalização, houve um desenvolvimento muito grande político, social, mas meio pouco desordenado, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos
mais ou menos 52 milhões de pessoas concentradas nos centros urbanos, entendeu? E inserindo nesses centros urbanos todos os tipos de pessoas, de línguas, de raça, né? A gente estuda um pouco em relação às missões transculturais. Mas você não precisa ir muito longe, não, porque aqui em São Paulo você vai encontrar todos os tipos de pessoas em relação à missão urbana. Vai encontrar japonês, você pode ir lá para a Liberdade, vai encontrar nigerianos, africanos no centro da cidade, tal, e outros tipos de pessoas de outros países. Né? Então, eu vejo assim, num sentido muito assim prático, é você estar fazendo missões, levando o evangelho a grandes centros, grandes cidades localizadas ao redor da igreja local. Ai, que legal, que legal. É porque as pessoas meio que às vezes ficam sem entender, né? As pessoas utilizam alguns termos e acaba que no final das contas é a mesma missão, o mesmo evangelho, mas em localidades diferentes, né? Sim. Legal. Marcão, com relação ao projeto Resgate, o que é o projeto Resgate, né? Você está aí à frente desse projeto. O que é o projeto Resgate? Então, Samuel, o projeto Resgate, ele foi formalizado há 5 anos. Né? Veio assim, de uma situação que eu estava vindo de outra denominação, né? E comecei, e mesmo antes de chegar aqui na IPP, eu desenvolvia um trabalho de evangelismo, de evangelização nas ruas, nos grandes centros urbanos aqui de São Paulo. Né? Foi que eu me deparei, né, na IPP com o pastor Rafael Oliveira, que hoje está na Espanha, né, e o missionário Thomas, né. Aí começamos a conversar e tal, eles começaram a caminhar, nós começamos a caminhar juntos e fazer esse tipo de trabalho, né, nas ruas, com dependentes químicos, pessoas vulneráveis, tal. E foi aí que nós, orando a esse respeito, nós começamos a pensar juntos no que nós vamos apresentar à igreja de Pinheiros. Vamos colocar no papel esse projeto. Então, foi que nasceu o projeto Resgate, foi formalizado, foi levado à junta, né? A junta aprovou, né? E aí nós começamos a desenvolver esse trabalho que chama Projeto Resgate. A gente resgata, leva o evangelho, leva o amor de Cristo, fala do plano de salvação para as pessoas, e diante dessa situação a gente faz uma triagem naqueles que realmente querem uma mudança de vida. Tá? Aí começa o Projeto Resgate. Ah, legal, legal. Que bênção. As pessoas, eu fico no seminário, principalmente, né? A gente fica vendo questões de missões, e a gente não para um pouco para perceber, né? Que existem também pessoas para serem alcançadas nas grandes metrópoles, né? Nas grandes cidades. Amém. E a gente pensa que a gente quer ir para fora do Brasil, né? O pessoal pensa muito na África, em países mais fechados, como a China, né? Assim, para o evangelho. E acaba que a gente não para ver pessoas aqui do nosso lado, né? Precisamos também do evangelho, né? Precisamos também conhecer desse Deus que transforma, que age no coração das pessoas. Até o IPP-TV fez uma matéria, né, sobre o Projeto Resgate. Até queria ver com você essa matéria aí do Projeto Resgate. Toda quinta-feira é assim. Essas mulheres da Sociedade Auxiliadora Feminina de Pinheiros se reúnem para preparar os alimentos bem quentinhos para dependentes químicos e moradores de rua de São Paulo. E a gente tem o maior prazer de estar aqui todas as quinta-feiras, principalmente eu, que eu gosto muito de estar aqui, porque é uma comunhão intensa, né, ao fazer a sopa ou outras coisas, né, que a gente leva para lá.
e para nós é um prazer muito grande. E vocês da SAF cuidam mais da parte da alimentação, tá com cheiro bom hoje, o que vocês estão fazendo? Uma sopa maravilhosa, com muitos ingredientes, com linguiça, é assim, um sabor intenso, né? Tanto é que quem passa na rua, né, percebe, né, e sente esse cheiro enorme. Tanto é que a gente teve uma pessoa que veio agora há pouco aqui falar desse cheiro, né, dessa sopa. E a sopa é maravilhosa mesmo, viu? Sopa pronta, é hora de colocar nesses recipientes, que dão em torno de 100 marmitas. Depois disso, elas seguem junto com os voluntários do Projeto Resgate para o Serviço Integrado de Acolhimento Terapêutico Armênia. No SIAT, que é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Associação Evangélica Beneficente, além do jantar, os jovens também evangelizam as centenas de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Já estamos aqui, né, Marcão? Sim. Como é que funciona aqui agora? Aqui agora vai ter um momento de louvor, e depois a ministração da palavra, e logo em seguida vai ser distribuído os alimentos, e nesse momento a gente senta com eles e conversa com eles. É isso aí. Tá bom? É um momento muito bonito de comunhão, que eles abrem o coração pra gente, e assim a gente pode ter um acesso, né, com eles, sem estar sob efeito de drogas, conversando em relação ao Evangelho de Cristo Jesus, apresentando para eles o amor de Cristo para eles. Como é que é para você estar à frente disso? É muito, muito edificante, edifica muito a minha fé e me faz acreditar que nós temos um Deus que é maravilhoso. Assim como Ele fez uma transformação na minha vida, Ele pode também fazer uma transformação na vida daqueles que estão ali sedentos e esperam de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus principalmente. O projeto também conta com o apoio da Junta Diaconal e União de Mocidade Presbiteriana de Pinheiros, a UMP. É uma bênção estar aqui com a mocidade, né? Estarmos em comunhão para poder pregar da palavra, para poder levar o evangelho, né, para aqueles que estão sentindo falta, estão em busca de algo que não vai saciar a fome deles. Vindo com a mocidade aqui, a gente leva o evangelho, a gente leva o amor de Cristo, né, para eles, leva esse conhecimento, e tem sido muito bom. A gente tem visto frutos, né, disso, junto aqui com os irmãos da IP Luz, junto com a SAF que nos auxilia, a Junta também nos auxilia muito. A gente tem visto os irmãos aqui do SIAT, né, que são os atendidos aqui, indo até a Igreja da Luz, indo escutar do Evangelho aos domingos. Então a gente percebe que de fato esse amor ao próximo, essa comunhão que a gente tem buscado, né, levar para eles, tem surtido muito efeito, e se Deus quiser a gente crê muito nisso. A palavra de Deus tem entrado como uma semente no coração deles para gerar muito fruto. Junto com a Igreja Presbiteriana da Luz, o projeto é desenvolvido há 5 anos e abençoa os dependentes. Que bênção, hein, Marcos? Esse trabalho fantástico, né, com relação a gente vê aí não apenas a vocês, né, os homens, mas a gente vê, por exemplo, a junta diaconal, a gente vê irmãos aí da UPH, a gente vê a SAF, a gente vê a UMP, né, que vê as mulheres, os jovens, todos participando e levando ali a palavra, né? Que bênção, né? Que bênção do céu. Samuel, é muito importante isso, porque acho que todos nós fazemos parte de um corpo. Então, é o corpo de Cristo. Então, nós temos que ser unidos em um só propósito, né? Todos, cada um naquela harmonia, que um faço, o outro pode fazer, o outro não tem condições de fazer, mas o outro faz, entendeu? E isso é muito importante porque no início do Projeto Resgate, o nosso trabalho era na rua, no fluxo da Cracolândia, né? Então era muito difícil você pegar e sentar com eles, conversar com eles, porque eles estavam sob o domínio de drogas, sabe, sob o efeito de drogas, e às vezes até vinham de frente com você, te enfrentavam, tá? Foi aí que apareceu o pastor Wagner Zanelato.
da igreja presbiteriana da Lapa, e o pastor Miguel da Igreja da Luz. Fizeram chamaram a gente para um projeto chamado Café Convívio. Aí nós começamos a trabalhar com ele no Café Convívio, que é uma parceria com a AEB e a prefeitura, onde eles têm acesso a dormir, têm acesso a um banho, né? Não estão sob efeito de drogas, né? E foi uma união muito bonita, sabe, que juntou as igrejas com o seu propósito, para fazer aquilo, falar da palavra de Deus, levar o amor de Cristo àqueles que realmente estão doentes, estão necessitados, né? Eu friso muito bem, né, o pastor Miguel da Ipeluz, um parceirão. Hoje ele não está com a gente, ele está no Canadá, né, mas ele passou o bastão pro irmão Zé Paulo, que está conduzindo o trabalho de uma maneira fantástica. A gente está vendo muitos frutos, muitas visitas na igreja Peluz, porque a gente colocou a igreja presbiteriana da Luz como se fosse uma triagem, né? Eles vão lá, assistem um culto, e de lá eles abrem o coração, se eles querem realmente uma comunidade terapêutica. A gente tem condições de levá-los para uma comunidade terapêutica. Hoje nós trabalhamos com 2 comunidades terapêuticas, parceira nossa aqui da IPP. Ah, que legal. Entendeu? Então... tem umas fotos aí, né? Tem umas fotos que a gente... Você mandou pra gente aí para o local aí. Ver se ali... Ali é onde? Ali que é o local que você falou? Então, ali é o CIAT, né? Legal. Aí a gente se reúne, aqui na IPP a preparação do alimento, né? Aí também é aí ou já é outro local? Não, aí já é na rua. Na rua, né? Na rua, no fluxo. Aí é no fluxo. Aí provavelmente eles estão ali já com efeito das drogas. Isso. Aqui é na comunidade terapêutica, a foto que passou a comunidade terapêutica, lá em Guarulhos, que é administrada pelo pastor Admilson e a missionária Madalena, que é uma bênção, né? Um lugar muito de Deus, um lugar muito... Eu conheço aqui. Aqui é no CIAT também. CIAT? É no CIAT também aqui. Legal. Ali está o irmão Zé Paulo, né, que é da Ipeluz, ele que está dirigindo esse trabalho. Nós trabalhamos em parceria com ele. É um homem muito temente a Deus, que está fazendo um trabalho belíssimo junto com a gente. Legal. E esse aqui é aqui na IP. Igreja, né? Aqui na igreja de Pinheiros. Né? A gente vê, né, por exemplo, tem homens, jovens, mulheres, todos, né, integrados, trabalhando. Maravilha. Eu vejo aí um mover de Deus, porque teve uma época, Samuel, que eu pensei até em desistir. Nossa. Porque o Rafael se formou, foi para a Espanha. O Thomas também se desligou aqui da igreja. Foi para Manaus, se não me engano, né? Foi para Manaus. Aí o que aconteceu? Eu não tinha muito assim respaldo da igreja, dos membros da igreja. Os membros da igreja não tinham conhecimento do projeto Resgate. Aí teve um momento que eu pensei em desistir, mas veio uma coisa tão bonita no meu coração, sabe, que me convocou a continuar caminhando. Porque foi de uma situação dessa que Deus me tirou. E eu não entendia porque Deus estava me mandando novamente para esse lugar. Vou entender muitos anos depois que era para falar do Evangelho. Seu coração esse período aí, né? Por isso que seu coração aí. E então aí eu vejo que através das orações, né, a gente orando, Senhor, a seara está grande. Está faltando ceifeiros. Aí eu comecei, porque eu era novo aqui em Pinheiros, não tinha muito conhecimento com os membros da igreja, não sabia quais eram os caminhos, com quem eu ia falar, para quem eu ia falar. Aí eu comecei a ter uma amizade com o irmão, comigo com o outro, participar de reuniões de oração, que é muito importante, friso, o grupo de pastoreio é muito importante. Tá? E aí eu comecei a ver os caminhos, Deus começou a me mostrar os caminhos, pô, vai para aqui e tal. Aí me deu aquele, sabe, deu aquele renovo. Não, vamos continuar caminhando,
né? Aí voltei para o SEAT, teve uma época que eu fiquei fora do SEAT, estava indo para as ruas, né? Aí voltei para o SEAT, né? Com os irmãos lá, aí comecei a conversar com a SAF, conversar com o MP, né? E eles começaram... Quem não conhece, SAF é das mulheres da igreja, né? O Ministério de Mulheres. E a MP é a mocidade. Mocidade. Eles começaram a se interagir. Hoje nós temos mais ou menos 25 a 30 pessoas reunidas para sair para o evangelismo, para a evangelização lá no SEAT, junto com os irmãos da IP Luz, da IP Cidade Ademar, e eu acho que são essas denominações que estão indo com a gente lá, os nossos irmãos em Cristo, sei lá, e está sendo muito edificante. Viu? Que legal, que legal. Ressaltar aí para você com relação ao sorteio, né? O livro, Teologia, Piedade e Missão. Eu tinha falado paixão, né? Mas é missão, mas a gente tem que fazer missão com paixão no coração, né? Mas o nome do livro é Teologia, Piedade e Missão, né? Do Ronaldo Lidório. Então, aí tá, o link está aí no chat, é só você fazer. E eu quero agradecer aqui a presença da Hilda, da Leonísia, da Correia Silva, do Otton está aqui conosco, da Lulu Menezes, Lúcia, o Ricardo Reis conosco também aqui, Edson, ali de Carambeí, acho que é Pará. Tem a Lúcia também conosco, em Minas Gerais, que é de Uberlândia ali. Tem a Cheio de Vida, é cheio de vida, né? É lá do Maranhão, São Luís do Maranhão. Tem a Ivone, a Ari, aqui conosco também. A Delva também, do Pará, está conosco. Também tem a irmã Correia aqui, Silva de Campina Grande. Muito obrigado pela participação, continue participando aí. Compartilhe esse link aí para conhecer sobre esse projeto aí com os mais vulneráveis, projeto de evangelização. Marcão, você falou que o projeto tem 5 anos, né? Quais os frutos desse projeto, né? Existe alguma experiência que você poderia compartilhar aqui conosco desses 5 anos de trilha? Tem alguns frutos aí para a glória de Deus. Hoje nós temos meninos, né? Um modo de dizer, um carinhoso, né? Que hoje eles voltaram para o seio familiar, né, depois de passarem mais ou menos 2 anos, de 1 a 2 anos na comunidade terapêutica, congregando. Temos irmãos aqui da nossa igreja que ficaram lá também na comunidade terapêutica, hoje estão de volta, né? Jesus fez uma coisa maravilhosa na vida deles, voltaram com o trabalho, hoje estão bem, estão vindo congregar com a gente. Isso é muito, muito maravilhoso, cara. Legal, legal. Tem até um testemunho aqui de um irmão que foi atendido, que foi, né, direcionado para uma clínica terapêutica dessa, né, e ele está dando testemunho dele. O vídeo está aí conosco, o Márcio. Boa noite, meu nome é Márcio, tenho 48 anos, sou policial da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Há 4 meses atrás tive um momento muito ruim na minha vida. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas me encontrava num momento difícil de separação e de dependência química. Conheci a missionária Madalena e o pastor Edmilson através da Igreja Presbiteriana, através do reverendo Tiago, e que transformou a minha vida. Fui para a casa terapêutica, fiquei lá 3 meses, cheguei assim num estado muito ruim, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, e lá eu tive um reencontro com Deus, com Cristo. Minha vida se transformou. Eu sou muito grato a Deus pela vida da missionária e do pastor Edmilson, que pessoas que me acolheram com muito carinho, com muito amor, me ajudaram em todos os aspectos da minha vida. Até hoje me ajudam, me mandando mensagem todos os dias para saber como eu me encontro, como eu estou, né? Hoje eu tenho uma vida transformada em Cristo. Não consegui ainda, né,
nesse momento resolver todos os meus problemas familiares, mas tenho a estrutura necessária em Cristo, né, para poder, nas minhas dificuldades, estar aprendendo a cada dia, sentindo a presença dele a cada dia, né, crescendo nas dificuldades a cada dia, né? Então sou muito grato ao Senhor pela vida da missionária, pela vida do pastor Edmilson, pessoas que eu vou levar o resto da minha vida, né? Eu posso estar velhinho, que eu vou lembrar deles e sempre presente na minha vida. Eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas eu queria chegar que Cristo, ele é maravilhoso e que a missionária muitas das vezes deixou de ter na casa dela para proporcionar para nós lá na comunidade. Então eu sou grato a Deus pela vida dela, grato a Deus pela vida do pastor, por tudo. Quem estiver ouvindo e puder ajudar a casa, é uma grande bênção, uma grande oportunidade de ser abençoado por Deus, pela pessoa que é missionária e o pastor Edmilson são. Eu queria só deixar isso registrado, em nome de Jesus. Irmão Márcio, uma coisa é certa, chegou na IPPTV o seu vídeo, né? Que bênção, né? Que bênção ver o transformador do evangelho na vida do homem, né? Ele estava numa situação muito deplorável, né? E veio para aconselhamento bíblico com o pastor Tiago, ficou alguns meses aí no aconselhamento bíblico. Por isso que eu falo, Samuel, você está sentindo como que é a união de todos trabalhando, cada um fazendo a sua parte. Coisa maravilhosa. Passou pelo aconselhamento, o pastor veio falar comigo, depois de fazer várias sessões com ele, conversando com ele e tal, orientando, né? E ele mesmo, o Márcio mesmo, se sentiu no momento dele, eu preciso me abster um pouco da vida cotidiana, da vida urbana, de viver na área urbana. Preciso sair desse centro. Foi aqui e quando a pessoa mesmo, ela se sente que ela tem que dar um passo, e esse passo é muito importante na vida dela. Isso é muito importante porque a gente sente a aflição daquela pessoa no momento e ela quer uma mudança. Ela quer conhecer mais do amor de Cristo, quer conhecer o amor, aquele amor que transforma, né? Aquele amor que invoca você a caminhar para o alvo. Então foi aí que nós levamos ele agora já voltou para o seio da família, está trabalhando, né? E esse vídeo aí viralizou aqui na IPP, porque nem eu sabia desse vídeo. Aí o Gessé me mandou: Marco, você conhece ele? Eu falei: conheço, ele é membro aqui da igreja. Então que maravilha, que bênção, que legal, gente. Que legal. E que bênção, né? Como eu falei, ver o Evangelho de Cristo, né? Se transformando, moldando o coração. É importante, né? E imagina, sem esse trabalho, talvez a gente não tivesse o privilégio de ver a transformação que Cristo, que Deus fez na vida desse irmão, né? Talvez outra instituição, mas nós não teríamos a oportunidade, o privilégio de ver, né? Trabalhar de Deus na vida desse irmão. Que bênção, que bênção. Até o Elon tá aqui falando, né? Que meu irmão Marcos, eu te amo. Ele falando contigo aqui. Robson tá conosco. O Cleiton lá de São Bento, da Paraíba, terra da minha concunhada. Delenice também está conosco, Salvador. A Marli, do Rio de Janeiro. Robson, do Belém do Pará. Muita gente, Marcos, muita gente aqui conosco. Que bênção. Maravilha. Deus continue dando graça e abençoando a vida de vocês aí. Marcos, com relação ao Projeto Resgate, aí, quais os maiores desafios que você já enfrentou nesses últimos anos? Que desafios ainda que estão para enfrentar? Bom, o que é recente agora, né, foi a situação da pandemia, que a gente não tinha condições de sair, né, para a rua, não tinha condições de... né, mas como o evangelismo é métodos, então a gente tinha essa prerrogativa de estar usando as redes sociais. Mas
nunca é tão assim eficaz o evangelismo pessoal do que através das redes sociais. Não desprezando as redes sociais, mas o evangelismo pessoal é impactante, né? Você vê Jesus com a mulher samaritana, foi poucas palavras que ele disse ali, ela saiu falando do amor de Cristo para a Samaria toda, né? E muita gente ali acreditaram e creram e foram transformados através de uma situação como essa, né? Agora, os desafios que a gente estava e ainda está tendo em relação ao Projeto Resgate é o comprometimento da membresia em relação à participação, a se envolver no projeto. Eu creio assim, Samuel, que através de você se dedicando ou se expondo a uma determinada situação, e você vai saber ou você vai sentir a vocação que você tem. Como que você vai... Pô, eu sou vocacionado a quê? Sendo que você não se propõe a estar fazendo algo para Deus, ou fazendo, se interagindo na obra de Deus, porque nós somos criados para a glória e a honra do Senhor, para que nós possamos glorificá-lo, Ele através das obras, através de nós também. E isso é muito importante, né? E eu louvo a Deus por esse momento aqui, porque vai ser muito pontual, porque muitas pessoas estão chegando na IPP. E muitas pessoas estão perguntando o que eu faço. No domingo mesmo veio um rapaz me perguntar. Pô, fiquei sabendo através das redes sociais e através de alguns irmãos que tem um projeto Resgate, né? E isso está sendo muito edificante, muito legal. Eu estou muito contente com o que está acontecendo. Porque um tempo atrás eu não via isso acontecer, não estava acontecendo. E eu, como eu falei, estava querendo desistir de tudo. Mas Deus trabalha de uma maneira que vai além do nosso pensamento, né? Além da nossa razão. Então, exatamente. E linkando a sua última fala, Marcos, como é que a igreja, e aí eu falo não apenas a IPP, mas a igreja de modo geral, né, pode ajudar com esse projeto ou com algum tipo de projeto parecido com esse, né, para alcançar esse pessoal? Como é que a igreja de Cristo pode se interar, agir para que esse projeto Resgate, por exemplo, possa ser abençoado assim na vida desses irmãos aí? Então, entrando em contato com a gente, disponibilizando o quê? Nós temos dificuldades financeiras, transporte, tá? Porque nas quinta-feiras a gente tem um efetivo de 20, 25, às vezes não tem transporte pra gente. Então o que acontece? A gente tem que ficar ligando para Uber, e o Uber dificilmente ele vai entrar. Quando põe a localidade, é um lugar meio ermo, né? Um lugar meio onde você fica vulnerável. Tem muitas pessoas usando droga na rua, muitas pessoas com efeito de droga, né? Então o aplicativo já conhece, né? E essa é uma das necessidades. A outra necessidade é o que a gente tem alguns gastos, algumas despesas em relação a aqueles que nós levamos para as comunidades terapêuticas. Um aluno ali tem uma despesa no mínimo, cada aluno tem uma despesa no mínimo de R$ 1.500. Tá? Então o que acontece? Na comunidade terapêutica de Guarulhos é feito o quê? Pela glória de Deus, a IPP nos ajuda no aluguel, né? E nas sextas-feiras, o administrador, o pastor Admilson, ele veio com a caminhonete dele para o Parque Dom Pedro recolher alimentos e recebemos as doações de cesta básica, né? Mas tem as despesas fixas, né? Que é água, luz, né? A gente está querendo implantar
numa comunidade terapêutica, uma plataforma de cursos, né, um programa, por exemplo, Desafio Jovem é um ótimo programa para você implantar numa comunidade terapêutica, só que a gente precisa de equipamentos. Esses equipamentos são caríssimos, né? E trabalhamos com ressocialização. Trabalhar com ressocialização, você, depois que ele ficou os 9 meses a 1 ano no comunidade terapêutica, a gente tem que trabalhar a inserir ele na vida social, que seria voltar para o âmbito familiar, que necessitaria do quê? Psicóloga está trabalhando com a gente, né? A gente trabalhando no discipulado com eles e familiar, porque às vezes a família não quer nem ver a cara da pessoa. O pai não quer ver a cara do filho, o pai não quer ver a cara da mãe, a mãe não quer ver a cara do filho. Por quê? Porque ele aprontou tantas coisas que, né, eles não acreditam. Então a gente, através do Evangelho, né, é uma coisa paulatina, uma coisa de formiguinha, a gente vai trazendo eles, se aproximando, ele da família. Isso aí necessita do quê? De alguns profissionais. Entendi. E é interessante que você já respondeu até a minha próxima pergunta com relação aos projetos futuros. Mas, gente, se você aí quer ajudar a ter contato aí com o Marcos, tem rede social, Marcos? Tenho. O projeto tem algum tipo de rede social? Algum site? Então, o projeto a gente precisa montar um site. 5, 7 anos já do projeto, eu não tenho um site. Mas tem rede social? Como é que encontra você? Então, com a Vanessa, eu vou estar passando isso para você. A Vanessa agora está me ajudando. E eu vou ter uma reunião agora com o pastor Mariano em relação a esses trâmites. Entendi. Tá? Para a gente estar ajustando tudo direitinho, para a gente estar trazendo para vocês informações mais precisas de como os irmãos podem estar ajudando o projeto Resgate. Ah, que bênção. Então, aí fica ligado nas redes sociais que provavelmente vai ter alguma novidade com relação ao projeto Resgate e como você pode, de fato, ajudar mais ativamente para que esse projeto continue funcionando e que vidas sejam alcançadas. Marcos, muito obrigado, tá bom? Vamos fazer o sorteio agora do livro. Opa. E aí eu deixo um tempinho para você dar uma fala final aí, as considerações finais, tá bom? Vamos lá sortear o livro, ó. Se você tem aí 10 segundos para você se inscrever aí, se você ainda não fez o cadastro, é só você fazer o cadastro aí rapidinho, que você vai receber esse livro aí, se você for o ganhador, na sua casa. Vamos lá. Vamos soltar aí o sorteio. O livro Teologia, Piedade e Missão. O sorteio tá saindo, a equipe técnica aqui tá de vento e popa. Cleiton Medeiros. Primeiro ganhador do livro aí, ó, Cleiton, parabéns aí. Eu creio que até o rapaz lá de São Bento, né, da Paraíba, que legal. É o meu conterrâneo aí, paraibano, Cleiton Medeiros, o primeiro ganhador. Agora vamos para o segundo ganhador do livro. Vamos lá. Segundo ganhador. Tá rodando aí na tela. Luzineide aí, ó. Você também, Luzineide, ganhou o livro. Parabéns aí para vocês que ganharam o livro. Que bênção. Espero que vocês se deleciem, se desfrutem desse conhecimento aqui. E que a obra missionária possa arder nos seus corações aí. Para que Deus seja glorificado em suas vidas, tá bom? Então aí, Cleiton Medeiros e Luzineide Ribeiro, tá aí vocês vão receber aí uma mensagem e vão receber o livro aí na casa de vocês, tá bom? Marcão, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço. As suas considerações finais aí com relação ao que a gente falou aqui. E eu quero encerrar aí com diferente hoje, né? A gente vai soltar um vídeo aí no final, tá bom, Marcão? Amém. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando do projeto, né? E que esse projeto possa se expandir e que o nosso Senhor Jesus Cristo venha tocar no coração dos irmãos
para que possam se influenciar, se interagir, porque quem leva o evangelho é o crente, é aquele transformado, aquele remido pelo sangue de Cristo. Porque um dia, um crente falou para mim o plano da salvação. E esse plano da salvação, essa mensagem que ele passou para mim nesse dia, entrou como uma flecha no meu coração. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, porque um dia eu estava lá no submundo das drogas, né? E hoje, louvado seja o nome do Senhor, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Um maior prazer, uma honra. Bênção, Marcos, e bênção. A gente fica feliz, tá bom? Pelo seu trabalho aí. Então, gente, mais um programa se encerrou, infelizmente, mas continua na nossa programação da IPPTV, a sua TV missionária, tá bom? Desfrute do conhecimento, desses programas maravilhosos que a gente separa aqui e faz de forma especial para que você possa aprender mais de Deus e viver aqui um pouco mais e compreender essas verdades tão importantes para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa semana aí possa ser uma semana maravilhosa, que vocês tenham muitas oportunidades para falar do Evangelho e que vocês tenham o privilégio de ver pessoas sendo alcançadas, tocadas pelo Espírito Santo, porque nós somos chamados para isso, porque você é um missionário, eu sou um missionário, nós somos missionários de Jesus. Então, Deus abençoe, fica com o vídeo aí e até a próxima da semana.